Muito boa noite. Nós vamos começar um novo estudo. Vamos falar acerca da vinda do Senhor Jesus. E hoje iremos fazer uma pequena introdução. E vamos começar este estudo com uma afirmação. É mais do que uma promessa. É uma promessa, mas também é uma afirmação. Que Jesus fez em João capítulo 14, versículo 3. Ele está a falar com os discípulos na última ceia. Era a noite que antecedeu a sua crucificação. E a certa altura ele diz assim: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eu virei outra vez. Este é o próximo grande, incomparável e incomensurável acontecimento que vai ter lugar na Terra. A Terra, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, melhor direi, tem tido acontecimentos marcantes. Só para reportar alguns do século XX e do século XXI. No século XX tivemos duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, com mais ou menos 20 milhões de mortos. Depois tivemos a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Estima-se que morreram entre 70 e 85 milhões de pessoas. Tivemos também a queda do Muro de Berlim, que fez uma alteração geopolítica com a unificação das duas Alemanhas e as consequências que daí adviaram. Tivemos também a descoberta da energia atómica. A conquista espacial, em 1969, os norte-americanos chegaram à Lua. A descoberta da penicilina, que também salvou milhares, para não dizer milhões e milhões de pessoas. Avançando para o século XXI, apenas dois acontecimentos que nós podemos sublinhar. Um foi a pandemia, a Covid-19, e morreram cerca de 7 milhões de pessoas, talvez mais, mas estima-se um valor aproximado. Também podemos fazer referência ao tsunami de 2004, centenas de milhares de mortos na Ásia e com repercussões noutros países, até de outros continentes, nomeadamente em África. O mais recente, a guerra na Ucrânia, que já dura há 4 anos, com toda aquela destruição, centenas de milhares de mortos, muitos civis e também militares. Mas todos estes acontecimentos, juntos, adicionando aos grandes acontecimentos do século passado, não são para comparar com o grande acontecimento que diz respeito à vinda de Jesus. Há um ditado que diz: só uma coisa é inevitável no mundo. E se calhar vocês estão a pensar, é a morte. A morte é inevitável. Mas não é. A Bíblia diz, num texto que nos fala acerca da segunda vinda de Cristo, diz que milhões e milhões de pessoas não vão passar pela morte. Quando Jesus vier, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Portanto, quando Jesus vier aos ares buscar a sua igreja, milhões e milhões de pessoas não passarão pela morte. Esse é o grande acontecimento, é o próximo grande acontecimento, que poderá ter lugar ainda hoje, ou então daqui a algum tempo, a gente não sabe, mas num tempo mais ou menos breve, o Senhor virá buscar a sua igreja. A única coisa inevitável que é, se não é a morte, qual é a única coisa inevitável? Alguém disse: o cumprimento das profecias bíblicas. Aquilo que o Senhor diz que vai acontecer mesmo. E Jesus selou esta afirmação com estas palavras: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E quando Jesus diz: eu virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver vós estejais também, vai acontecer garantidamente. E os profetas falaram. E Jeremias, o Senhor disse pela boca daquele profeta: eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. E então todas as profecias, e profetas como Isaías, Zacarias, Daniel, falaram acerca da vinda do Messias, nascimento, a sua morte e a sua ressurreição, e também a sua segunda vinda.
o Messias virá outra vez e estabelecerá um reino eterno que jamais será abalado. Isto é apenas o preâmbulo do nosso estudo. Nós iremos depois estudar quando é que Jesus virá. É uma resposta interessante a esta pergunta, que não é menos interessante. Quando é que ele vem? Tem-se levantado vozes, tem-se ventilado datas que não se têm cumprido. Iremos, pela graça de Deus, estudar isso. E como é que ele virá? Como? Quais as consequências disso? Em que modo ele virá outra vez? Entretanto, ao longo dos séculos que têm passado, a Bíblia diz que há escarnecedores que têm esta reação, como nós lemos em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há escarnecedores que dizem, está tudo igual, não há mudança, não há sinais acerca da sua vinda, mas a promessa vai se cumprir. E eles perguntam, onde está a promessa da sua vinda? Nada tem acontecido e nada vai acontecer. Versículo 5 diz, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo, até ao dia do juízo e da perdição de homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguém se perca, mas senão que todos venham a arrepender-se. É como que o Senhor esteja a demorar a sua vinda. Para quê? Para que mais alguns se salvem. Isto também revela o valor da alma humana, quanto o Senhor valoriza. E este versículo até nos faz pensar isto. Que o Senhor retarda a sua vinda para que mais alguns, mais um para Jesus, para que mais alguns se convertam. Mas, acerca deste assunto e dos outros assuntos, nós iremos estudar no próximo, ou nos próximos estudos. Até lá, fiquemos com esta expectativa. É uma boa expectativa. Não somente com a expectativa de novos estudos, mas, acima de tudo, com a expectativa da vinda do Senhor Jesus. Porque aquele que prometeu voltar, voltará e não tardará. E quem sabe, se não teremos tempo para o próximo estudo, porque, entretanto, o Senhor veio buscar a sua igreja e nós fomos ao seu encontro aos ares. Vivamos nesta expectativa, nesta esperança, porque quem tem esta esperança, diz a Bíblia, purifica-se a si mesmo, assim como também o Senhor é puro. Que o Senhor nos abençoe.